Preste atenção no que o inspetor faz quando bate com os nós dos dedos na parede do fundo daquela adega. São 9h23 da manhã de quinta-feira, 14 de março. Rua Aldama 38, Centro Histórico de São Luís Potosí. Uma casa colonial de 2 andares, fachada cinza com a pintura rachada, portão de madeira escura que ninguém abre há 5 semanas. O inspetor Geraldo Fontes trabalha há 19 anos na Proteção Civil Municipal. Já inspecionou imóveis em ruínas, cortiços prestes a desabar, prédios que resistiram milagrosamente aos terremotos. Ele sabe quando um cômodo tem o tamanho certo. Naquele dia, aquele cômodo não tinha o tamanho certo, que ele vai encontrar do outro lado da parede, vai mudar pelo menos 2 inquéritos que já tinham sido arquivados provisoriamente. Um deles tem nome. Daniela Espinosa Reis, 34 anos, desaparecida 3 meses antes em um estacionamento a 8 quadras dali. O outro ainda não tem nome. Só tem uma porta que ninguém imaginava existir. A casa pertenceu durante 32 anos ao advogado aposentado Isidoro Teran, 68 anos, viúvo desde 2018, sem antecedentes criminais, sem problemas registrados. No meio jurídico, era conhecido como homem meticuloso, educado e de poucas palavras. Quem o conhecia no colégio de advogados dizia sempre a mesma coisa. Pontual, discreto, chegava às reuniões com tudo anotado e nunca ficava para bater papo depois. Morreu em 22 de janeiro daquele ano, parada cardíaca. Sozinho, no escritório do térreo, a filha, Marcela Teran, 41 anos, encontrou o corpo 3 dias depois, quando ele não atendeu o telefone numa manhã de domingo. Entrou com a própria chave, como sempre fazia. Encontrou-o caído sobre a mesa, cabeça baixa, óculos ainda no rosto, como se tivesse dormido em cima dos papéis. A herança estava mais complicada do que parecia. Havia uma hipoteca que Marcela desconhecia. Uma empresa registrada em Tamaulipas, em nome de uma sociedade que ela nunca tinha ouvido falar, e uma segunda propriedade rural ligada a essa empresa. Por isso a transferência da casa na Aldama estava demorando. Por isso a Proteção Civil mandou Geraldo Fontes emitir o laudo de habitabilidade. Antes de fechar o inventário Fontes, não sabia de nada disso quando empurrou o portão às 9h23 daquela quinta. Ele só ia medir. O pátio interno estava abandonado havia semanas. Folhas secas no chão de pedra. A figueira no meio sem nenhuma folha, galhos secos parados no ar frio da manhã. Um vaso de barro quebrado ao pé da escada, terra já ressecada. Fontes anotou os danos nas áreas comuns e subiu. Andar de cima. 2 quartos, banheiro. O escritório de Teran com estantes do chão ao teto. Estrutura intacta. Só uma pequena infiltração no teto do banheiro. Nada grave. Desceu. Sala. Sala de jantar. Cozinha com azulejos amarelos dos anos 70. Quartinho de empregada no fundo. Tudo em ordem. Tudo parado no tempo desde 2018. Desceu para a adega. A escada tem 13 degraus de madeira. Estreita. Lâmpada queimada. Fontes desceu com a lanterna. O cheiro mudou antes mesmo de ele chegar ao último degrau. No resto da casa era cheiro de lugar fechado. Aqui era diferente. Mais recente. Orgânico. Ele não soube identificar de cara, mas sabia que não era cheiro de adega abandonada. Passou a lanterna pelo cômodo. Teto baixo com vigas, paredes de tijolo branco, piso de cimento. Um reservatório velho no canto, caixas empilhadas, uma despensa de madeira que não fechava direito. Puxou a trena, 4,20 metros de comprimento. 3,10 metros de largura. Abriu os projetos de 1960 e um que Marcela tinha entregado. Segundo os projetos, a adega deveria ter 4,80 metros, 60 centímetros de diferença. Mediu de novo. 4,20. O projeto dizia 4,80. A parede do fundo estava 60 centímetros à frente do lugar certo. Fones bateu com os nós dos dedos. Oco bateu mais forte em vários pontos. No meio o som mudou. Mais fino, mais vazio. Passou a mão procurando a emenda. Encontrou uma linha vertical quase invisível, do teto ao chão, mal emassada e repintada com o mesmo branco. Alguém tinha feito o trabalho com cuidado e tempo, mas sem a habilidade de esconder direito seguiu a emenda até o chão. Ali, rente ao cimento, havia uma fenda metálica com um puxador pequeno, do tipo de porta de correr embutida. Puxou-o. A parede cedeu um painel de tijolo, fino montado sobre estrutura de metal soldada no piso, que girava num eixo. Trabalho de oficina, não de obra. Alguém mandou fabricar em outro lugar e instalou ali. O cheiro que saiu foi imediato e inconfundível. Pessoa. Suor. Velho. Urina. Algo fermentado. Fontes entrou com a lanterna. O cômodo tinha mais ou menos 1,80 m por 2 m. Teto baixo, paredes de tijolo cru, sem ventilação nem luz. No chão, um colchão sujo enrolado com manchas escuras que o laboratório depois confirmou. Suor, sangue seco e urina.
Ao lado, um balde de plástico com tampa. 2 garrafas de água de 1,5 litro vazias. Um papel alumínio com cheiro de comida. E na parede da direita, na altura da cintura, algo que Fontes demorou um segundo para entender: riscos. Marcas feitas com algo pontiagudo. Grupos de 5. 4 linhas verticais cortadas por uma diagonal. Alguém esteve contando os dias. Contou metodicamente, semana após semana. Sem pular nenhum. Fontes contou os grupos. 23. Saiu correndo. Subiu os degraus de 3 em 3, atravessou o pátio e saiu para a rua para ter sinal. Ligou para a emergência da promotoria. A voz tremia quando passou o endereço. Depois ligou para Marcela e pediu que não entrasse na casa. Disse que tinha encontrado um problema estrutural, por segurança. Marcela perguntou se era grave. Ele disse que ainda estava avaliando. A viatura chegou às 10h07. 16 minutos depois chegaram 2 agentes da promotoria estadual. A delegada Lorena Macias, 38 anos, assumiu o comando. Entrou na adega, empurrou o painel, ficou 4 minutos dentro do cômodo. Quando saiu, mandou isolar a rua e chamar a unidade de análise de contexto. Fontes prestou depoimento na calçada, ao sol da manhã. Perguntaram se tinha tocado em algo. Disse que não. Perguntaram se abriu o painel inteiro. Disse que só o suficiente para entrar. Fotografaram o sapato dele. O primeiro relatório de Macias descrevia o cômodo com precisão. Balde com resíduos orgânicos. Garrafas de água de marca comercial vendida em Oxxo. Papel alumínio com cheiro de comida de uma torteria a 4 quadras dali. O colchão tinha fios de cabelo que o laboratório ia analisar em 48 horas. Mas o que realmente importava para ela eram os 23 grupos de marcas na parede. Porque se alguém contou os dias em grupos de 5 durante 23 semanas, essa pessoa entrou ali por volta de outubro do ano anterior. Teran morreu em janeiro. As marcas chegavam quase até a semana da morte dele. 2 pessoas morando na mesma casa durante meses e ninguém de fora sabia que uma estava trancada. O que Macias ainda não sabia é que as marcas eram só o primeiro registro. O segundo estava na gaveta debaixo da mesa de Teran. No mesmo dia à tarde, enquanto lacravam as caixas de arquivos, encontraram um caderno preto de capa dura, sem nenhum nome. Nas primeiras páginas, listas de gastos em dinheiro vivo ao longo de 16 meses. Alim, Med, Mate, tudo sem nota fiscal. Depois vinham frases soltas, como anotações antes de dormir. Perguntou pela filha, disse que estava bem. Não quis comer 2 dias. Chora à noite. Coloquei papelão no chão para não dar para ouvir. Macias parou na última frase. Se alguém chorava ali embaixo, e Teran precisou forrar o chão com papelão. Então havia visitas na casa que podiam ter ouvido. E não ouviram ou ouviram e ficaram quietas. Continuou lendo. No dia 4 de dezembro, Teran escreveu: já está há 11 semanas. Está resistindo melhor do que eu esperava. Deixei o livro que ela pediu. 11 semanas antes era 17 de setembro. Macias abriu o sistema de desaparecidos e filtrou. No dia 17 de setembro, Daniela Espinosa Reis, 34 anos, mãe de uma menina de Cis, desapareceu no estacionamento do mercado El Salcito, a 8 quadras dali. O marido, Javier Córdoba, registrou o desaparecimento à noite. O carro apareceu no dia seguinte com as compras no banco de trás. Caso classificado como desaparecimento involuntário e arquivado 3 semanas depois sem pistas. A filha de Daniela completou 7 anos em 3 de fevereiro. Macias ligou para Javier às 23h48. Ele atendeu no primeiro toque. O nome Isidoro Teran lhe diz alguma coisa? Não. Nunca ouvi falar. E a rua Aldama 38? Nada. O que está acontecendo? Macias disse que tinha novidade no caso da Daniela e precisava falar pessoalmente. Quando ele perguntou se ela estava viva, Macias respondeu: ainda não temos confirmação. Não contou o que leu nas últimas páginas do caderno. A última anotação era de 19 de janeiro, 3 dias antes da morte de Teran. Já está há mais de 4 meses. O outro arranjo já está andando. As chaves ficaram com RR, 4 letras que mudavam tudo. Porque se Teran morreu em 22 de janeiro, alguém mais continuou o esquema. Alguém que tinha as chaves. A empresa, Imobiliária Noreste Ativos, tinha 2 sócios, Isidoro Teran e Rodrigo Salazar Montes, contador de 51 anos, morador de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Marcela confirmou. Eram amigos de faculdade de Direito. A promotoria expediu mandado de localização no dia 15 de março. A mulher de Salazar disse que ele tinha viajado a trabalho. O telefone caía na caixa postal há 4 dias. No dia 16 de março, às 7h14, a polícia de Tamaulipas chegou ao terreno rural, a 22 quilômetros de Ciudad Victoria. Havia uma picape sem placa com o motor ainda quente. Forçaram a porta.
No segundo quarto encontraram Daniela Espinosa, viva, desidratada, sentada no chão. E, amarrado numa cadeira com os pulsos sangrando, Rodrigo Salazar. Salazar contou tudo. Teran o havia envolvido na empresa em 2020 e dois com a história de proteção patrimonial. Em agosto de 2023, Salazar descobriu o quarto secreto no terreno. Confrontou Teran. Teran disse que era tarde demais, a assinatura dele já estava nos papéis. Salazar ficou quieto. Não denunciou. Depois da morte de Teran, dois homens armados esperavam Salazar no terreno. Ele não os conhecia. Um falava com sotaque do norte. O celular de Teran revelou uma conversa de WhatsApp com um contato salvo apenas como Gi. Mais de 200 mensagens de logística. Gi coordenava. Teran executava em São Luís Potosí. O terreno de Tamaulipas Era só uma peça. Havia outras em Nuevo León e Querétaro. Gi morava na região metropolitana de Monterrey. 9 dias depois identificaram Guadalupe Serrano Bravo, 46 anos, contadora em São Pedro Garza Garcia. Amiga de faculdade de Teran nos anos 90, preso no dia 31 de março. No celular dela havia pastas organizadas com fotos de documentos, listas de pagamentos e 5 nomes de mulheres. Daniela era a quarta. A quinta ainda estava ativa. Operações simultâneas em Garcia, Nuevo León e Corregedora, Querétaro. Em Garcia o imóvel estava vazio, só estoque. Em Corregedora encontraram Fabiola Rios Torres, 41 anos, desaparecida há 63 dias. Desidratada, com anemia e fratura no tornozelo, sem tratamento há 4 semanas. Quando a tiraram, ela só perguntou se alguém podia ir ver o gato dela. Das 5 vítimas identificadas, 4 sobreviveram. A primeira da lista nunca foi encontrada. A família pediu sigilo. Geraldo Fontes voltou ao trabalho na segunda-feira seguinte. Desde então, sempre que desce a uma adega ou porão, leva a trena e os projetos. E sempre bate nas paredes. A delegada Macias entregou o inquérito completo no dia 3 de abril. Antes de arquivar, releu a última frase do caderno preto. As chaves ficaram com R. Nunca conseguiu confirmar se o R era Rodrigo Salazar ou outra pessoa. Salazar jurou que nunca recebeu nenhuma chave. Essa pergunta continua aberta. Guadalupe Serrano Bravo foi condenada em 4 dos 5 crimes de sequestro qualificado. Salazar foi processado por favorecimento real. As propriedades foram sequestradas. Os protocolos de vistoria de imóveis e inventários em São Luís Potosí foram alterados. Agora toda adega, porão e espaço fechado tem que ser inspecionado fisicamente antes de liberar habitabilidade. O que ainda não se sabe. Quem idealizou o esquema primeiro? Por que escolheram exatamente aquelas mulheres e o que aconteceu com a quinta vítima? O caderno preto de Teran foi prova no julgamento. As 23 semanas contadas na parede da adega da Rua Aldama estão registradas na perícia fotográfica. Há coisas que os inquéritos registram com precisão. Há coisas que os inquéritos nunca perguntam. Se você acha que casos assim merecem mais visibilidade, compartilhe. Às vezes a única diferença entre algo continuar fechado e alguém reabrir é que gente suficiente saiba que existe.